A ideia de uma igreja em cada casa, que é essa que o Senhor colocou no nosso coração, no meu coração, no coração da Silmara, do Jonathan, é para que a gente leve Jesus e que ele seja implantado naquela casa através das vidas das pessoas. Então essa a oração maior que Paulo sempre faz é uma oração de salvação, uma oração aonde Paulo dizia que eles sejam cheios do conhecimento da graça de Deus. Amém. Então esse é o grande desejo, que quando você sabe o que Deus quer para você, fica muito mais fácil de você conduzir a sua vida. Amém? Amém? Deus maravilhoso, nós te adoramos, Senhor, mais um dia. Nos reunimos em Teu nome para que as nossas vidas sejam ferramenta de glorificação ao Senhor. Estamos gratos, Senhor, por toda a presença, a Tua presença na nossa vida. Grato porque o Senhor tem nos alimentado, grato porque o Senhor tem principalmente nos alimentado com a Tua palavra. Nós te glorificamos, Deus eterno, poderoso, Senhor do Senhor, Rei dos Reis, o Senhor que nos cuida, nos transforma a cada momento, limpa nosso coração. Pai, em nome de Jesus, visita nosso coração nessa hora. Traga sobre nós, Senhor, cada dia mais entendimento da Tua palavra, para que nós possamos, com as nossas vidas, Senhor, ajudar as pessoas, ser ponte para que elas chegam até a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te glorificamos pela vida da Tua igreja, a igreja que se reúne em todo o mundo, Senhor Jesus. Te glorificamos por mais um dia reunidos na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que bom, meus irmãos, estar aqui reunido. Então eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Perspectivas vistas do alto. Né? A gente passa por lutas, né? Muitas vezes. E a gente acaba querendo olhar com os olhos humanos, né? Então nós vamos falar sobre uma perspectiva que vem do alto. A novidade é Jesus, né? É a única novidade, né? Sempre a gente vai estar falando do mesmo assunto, né? Porque o assunto realmente é Jesus, é que Jesus seja glorificado nas nossas vidas. A ideia de uma igreja em cada casa, que é essa que o Senhor colocou no nosso coração, no meu coração, no coração da Silmara, do Jonathan, é para que a gente leve Jesus e que ele seja implantado naquela casa através das vidas das pessoas. Então essa é a perspectiva vista do alto. Como que Deus vê a gente, como que a gente em Deus vê as coisas, né? A gente pode ver as coisas de uma maneira como homem, e a gente pode ver as coisas de uma maneira sendo com uma visão sobrenatural, que é isso que nós estávamos falando, de coisas sobrenaturais que passou com a gente. Então, como que eu vou explicar algumas situações que passou com a minha vida? Eu não tenho como explicar, mas tinha pessoas junto para que eles vissem a glória de Deus sobre as nossas vidas. É o favor de Deus cobrindo. Então, quando você olha nas coisas com os olhos sobrenaturais, é onde você consegue ver do alto. Amém? Amém. Então, nós estamos em Efésios capítulo 2, de 1 a 3. Efésios 2, de 1 a 3? É. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver
quando seguiam a presente ordem desse mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também viviam entre eles, satisfazendo a vontade da carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedora da ira de Deus. Se nós prestarmos atenção, todos nós somos encontrados dessa forma. Então, um estava perdido aqui, o outro estava perdido ali, o outro estava perdido lá. Então, perdido aonde? Principalmente perdido na concupiscência da própria carne. São os desejos que nos afastam de Deus. Os desejos que muitas vezes são chamados de demônios, mas que não são demônios. São frutos da carne. Então, esses frutos da carne, em Gálatas capítulo 5, nós sabemos quais são os frutos da carne. Está lá os frutos da carne. Em Gálatas capítulo 5. Que nós já vemos muitas vezes. Então, nesse momento, nós entendemos que todos nós estávamos aí. Eu fui encontrado aos 39 anos, eu não estava procurando Deus tampouco. Você tampouco, Jonathan, estava procurando Deus, você estava fugindo de Deus. Estava ao contrário. Muito pelo contrário. Então, as pessoas não estão procurando a Deus quando são encontrados. Paulo estava procurando a Deus quando ele foi encontrado? Não, ele estava procurando a igreja para perseguir. Então nós temos que entender uma coisa, que Deus nos encontra. E a primeira coisa que ele faz é tirar a nossa visão natural, para que a gente possa olhar com os olhos espirituais. Então, como que nós vamos fazer se a gente fica comendo conteúdo? A palavra do Bruno, para mim, foi perfeita. Comer conteúdo. Sabe o que é comer conteúdo? Você liga a televisão e o que eles te dão, você come. Aí pula pro Instagram, Aí pula pro Instagram, pula pro Facebook, pula para não sei aonde, outra rede social, e vai e volta para a televisão. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter uma visão simplesmente do mundo. Vai pegar uma corda e vai se matar. Porque esse é o pensamento. É o que está acontecendo em vários lugares. As pessoas, ou de medo de morrer, se mata, ou porque foi destruído toda pelo sistema. As finanças foram estouradas pelo sistema. Por quê? O sistema está estourando as finanças de todo mundo. E os ricos estão ficando mais ricos. Os que controlam estão ficando controlando mais. E vão seguir. Essa é a visão do mundo. Mas se nós tivermos a visão de Deus, a visão sobrenatural, que foi quando Paulo virou para a luz, que já não enxergava mais, quem és tu, Senhor? Ele já começou a ter uma visão sobrenatural, porque ele já começou a ver algo que ele não via. Ele estava conversando com alguma coisa que era invisível. Era um Deus invisível. Ele falou, eu sou Jesus, aquele que você persegue. A resposta de Paulo foi assim, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Mudou a história. A perspectiva já começou a mudar. Você já começou a ver com os olhos sobrenaturais. Ele falou assim, vai em tal lugar, assim, e a história continua. Vai lá, chega lá e fica lá. E ele foi para lá. E Ananias orou para ele e caiu as escamas dos olhos deles. E aí o evangelho foi revelado para ele. E aí ele passou a olhar do alto. Amém? Então, essa é a perspectiva que nós temos que ter, né? Então, nós vamos, olha para você ver. Efésios capítulo 2, de 4 a 10. Aí começa a visão, né, da salvação, né? Aonde
Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Vamos pensar numa coisa. Tudo que nós temos, se você vê a palavra falando aqui, ó, as perspectivas, ele fala, ó, realizada em Cristo Jesus, as obras, ressuscitou, nos fez assentar em Cristo Jesus. Nós estamos falando, nós somos criatura de Deus em Cristo Jesus. Há uma questão seguinte, por exemplo, a palavra diz, se o bago de trigo, a semente de trigo não morrer, como que vai nascer mais trigo? A visão que Deus tem e que ele nos apresenta através do Evangelho é que com a morte de Cristo pode ser gerada outras pessoas, como o Bruno, como eu, como você, Silmara, Laura, entre outras milhões de pessoas desejosas de Deus que são geradas em Cristo Jesus. Mas como essa geração é feita? Essa geração é feita pela vontade de Deus. Não é pela vontade da carne, não é pela vontade do homem, é pela vontade de Deus. Por quê? Se houvesse uma fórmula do homem negociar com Deus, ele sempre ia arrumar um jeito. Porque ele é negociante. O homem é negociante, ele quer negociar, ele quer fazer alguma obra para ver se... Uma troca. Ele quer fazer isso. Mas Deus espera o último do homem para mostrar que é ele. Essa é a visão do alto. Por exemplo, nós temos várias histórias na Bíblia, mas uma das histórias da Bíblia fortíssima é a de Abraão. Abraão tentou ajudar Deus, ele teve relação com a escrava engravidou de Abraão, gerou um filho, mas a palavra diz que esse filho é filho da escrava. Esse não é o filho da promessa. O filho da livre, ele só foi gerada pelo Espírito de Deus, quando os dois já não tinham mais condição de nada. A palavra diz que Abraão estava amortecido. Ele já não podia, ele tinha 100 anos. Ele não conseguia mais ter relação com ela. E ela já não estava, o ventre dela estava seco. Então somente uma ação sobrenatural pode fazer isso. Então, quando ele nos gera em Cristo Jesus, o novo nascimento é exatamente isso. Quando Jesus chega para Nicodemos e fala, meu irmão, você tem que nascer de novo. Nicodemos, você sendo mestre da lei, não sabe que você tem que nascer de novo? E Jesus ainda fala uma coisa, essa visão do alto, essa perspectiva do alto. A perspectiva da terra é seguir o caminho desse mundo.
é tudo que eles dão para a gente comer, a gente segue o caminho desse mundo. A perspectiva do alto é escutar o que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, você como mestre da lei não sabe que você, para ver o reino, olha para você ver, ele falou em duas coisas, é só para ver, as pessoas não veem o reino, cara. Eles não veem o reino, eles não conseguem nem ver. Imagina entrar, se ele não vê, ele não sabe nem que jeito que entra. Tem que nascer de novo. Nascer de novo é ser gerado, como está aqui na palavra, ser gerado por Deus, criação de Deus em Cristo Jesus, pelo sangue de Jesus. Por quê? Como que é? Como que eu posso entrar? Perguntaram para Jesus, como que eu posso fazer as obras que Deus requer de nós? Ele falou, as obras é uma só uma obra. Crer naquele que ele enviou. A partir daí, essa palavra se torna verdade na nossa vida. Então, a nossa visão do alto é, primeiro, Romanos 12. Não tomar a forma do mundo. Olha para você ver. Vamos pegar Romanos 12 para que a gente... Essa é a primeira visão. Porque a visão do mundo... Então nós vamos aqui em Romanos 12, capítulo... Romanos 12... De 1 a 3. Olha para você ver como que é gerar, como que isso é uma das coisas de uma visão, como você está. Se nós somos ressuscitados, a palavra está dizendo que nós somos ressuscitados em Cristo. Então quer dizer que nós estávamos mortos. Se foi ressuscitado é porque estava morto. E foi gerado para realizar as boas obras. Quais as boas obras? É maravilhoso. Servir ao Senhor de todo o coração. Realizar a obra que ele falou. Qual que é a obra que ele falou? Crer naquele que ele enviou. Jesus Cristo. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Por que Paulo está falando em culto racional? Sacrifício vivo. Você tem que estar vivo, cara. Você tem que estar em plena razão. Ele está falando que é culto racional. Você não está emocionado. Ninguém está emocionado de estar aqui. Sabe por que eu não me emociono com Cristo? Porque eu vivo com Ele o dia inteiro. Ele não vai se assustar, eu não vou me assustar se Cristo chegar. Ele nunca saiu. Esse é o negócio. Cristo nunca saiu, ele chegou e pronto, acabou. Quando ele me ressuscitou, a palavra diz que ele vai viver em nós. Então ele não vai sair. Eu não vou viver uma igreja 2 horas por semana, eu não vou... Domingo e depois eu me emociono domingo e depois segunda-feira eu saio de braço dado com o capeta. Eu vou viver as concupiscências da carne. Esse é o propósito. Então, mas eu tenho uma fé racional. Obediência no Senhor. Eu obedeço o que ele está falando. Olha aqui para você ver. Porque eu quero? Não, não é porque eu quero, não. Porque minha carne não quer servir. Mas só que tem uma coisa. Através do Espírito enraizado na palavra, eu submeto a minha carne. Eu submeto, você vai fazer e ponto. Porque minha carne só quer fazer danura. Minha carne só quer fazer desgraceira, porque ela não vai herdar o reino dos céus. Carne e sangue não vão herdar o reino dos céus. Está achando que a tua carne vai se converter? Não vai se converter nunca. Entendeu? Como eu sempre brinco, é 100 anos mais 3 dias e ela vai ficar aí jogando contra o patrimônio. Então nós temos que ter a certeza. Amém?
santo e agradável. Esse é o culto racional de vocês. É o culto racional de vocês. Agora, uma ordem para que a gente tenha a visão do alto. Se você tem a visão da terra, do homem, você vai ter assim, você vai estar amoldado ao padrão desse mundo. Você vai comer o conteúdo que eles vão te dar garganta abaixo, conteúdo de manipulação. É só isso que eles querem. É um sistema que quer te manipular. De alguma forma, eles vão. Ou é o sistema religioso que quer te manipular, que é igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ah, você não foi no domingo? Morreu. Tá morto, riscou do livro da vida, não vai mais, acabou. Você tem que estar lá na igreja. É ativismo religioso. Não tem nada a ver com vida em Cristo. Você está achando que dentro da igreja você não vai ter pensamento ruim? A irmã passa lá, está com a calça torada até não sei aonde. Não, a calça não pode. Mas ela está com a saia. Não está aparecendo só o sexo, não. Está aparecendo até a religião dela. Torada, apertada. Aí você olha na irmã, dentro da igreja, não vai ter pensamento ruim com a irmã. Ok. A tua carne, ela vai fazer isso. Ela vai fazer isso. Mas você vai repreender a tua carne. Porque você está enraizado na palavra. É a grande luta que o ser humano tem. Aí pintam, a irmãzinha está ali e tal, o marido deu umas raiadas com ela, aí passa um cara bem bonito, igual eu, assim, claro, né? Passa um cara bem bonito assim. Velho bonito, né? Tá certo que tá velho, mas aqui não dá, né? Dá um chá ainda, né? A chinela vai voar da esquina ali, ó. A irmãzinha passa, olha pro rapaz e fala assim, mas você vê, ó, o marido, sempre a fruta do vizinho sempre é mais saborosa. A laranja do vizinho é mais doce. Ele não sabe como é que é a mesma história. Mas o marido falou alguma coisa para ela e ela já olhou torto pro cara. Concupiscência da carne. Todos nós passamos por isso. Quem não passou isso? Quem não passa isso? Agora, só que você está enraizado na palavra. Você não tomou o padrão do mundo. Então tá aqui, ó. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. É uma ordem pessoal para cada um. Transformar-se. Pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como é que você vai experimentar isso? Renovando a sua mente. Que jeito que você vai renovar a sua mente? Evangelho. Come o Evangelho. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 50, 500 vezes. Nós falamos de Efésios, essa pregação, nós estamos falando de Efésios, já falamos um monte de vezes, repetimos, eu vou repetir mais um monte de vezes. Sempre é diferente. Exatamente. Por quê, Laura? Por que é diferente? Porque a palavra se renova todas as manhãs, ela é viva. É espírito. A palavra é viva, ela fala com a gente. Você não tem que ler a Bíblia. Se você vai ler a Bíblia, você vai ler o que na Bíblia? Não, ela vai falar com você. Ela vai te falar o que você tem que falar, o que você tem que fazer. Então, quem é você, meu irmão? Você é nascido de novo? Você é nascido de novo? Você conhece Jesus mesmo de verdade? Você recebeu Jesus na sua casa? Ou você só viu falar de Jesus, de longe? Porque a maioria são convencidos e não são convertidos. A conversão, não que nós somos a bala que matou o Kennedy. Não. Tem muita gente muito boa falando da graça de Deus. Tem muita gente servindo a Deus de todo o coração. Nós não temos um ministério igual Elias. Ai, Senhor, só sobrou eu, mataram todo mundo e não sei o quê. Deus falou para ele, não, descansa aí.
Descansa, neném. Eu tenho 5.000 7 mil homens, né? Que não se dobraram. que não se dobraram. 7 mil homens. 7 mil. 7 mil? 7 mil homens. 7 mil homens que não se dobraram aos pés de Baal. Então tem muita gente que não dobrou. Então ele está aqui tentando renovar a mente. Renovar a mente. E agora, para nós terminarmos, eu quero ler Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2:20. 2:20. Aí é tal história. Olha o que essa palavra diz pra gente. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ice and the cake, como diz o Jonathan. A cerejinha em cima do bolo. Então, como é que é a sua vida? Você foi crucificado mesmo com Cristo? Como que é crucificado com Cristo? A concupiscência da tua carne está pregada na cruz, como Cristo fez com o pecado? Porque a palavra diz que Cristo pegou, envergonhou o pecado publicamente. E o que ele fez? Ele cravou ele na cruz. Passou tudo aquilo, aquela via dolorosa que Cristo passou, ele fez aquilo publicamente para humilhar o pecado na carne. Então hoje, como nós vivemos, olha para você ver que coisa mais tremenda essa palavra. Essa palavra é algo tremendo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo que vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Então, quando nós estamos vivendo no corpo, nós vivemos pela fé. Porque seria bom demais você ir embora. Você podia ser muito bom ir embora. Não tem nada melhor do que estar vivendo com Cristo lá. Acabou a ação do mal através da nossa carne, que ele está falando, que ela nunca vai herdar o reino dos céus. Seria fácil para nós demais da conta nos livrar da nossa carne. Paulo queria que Deus tirasse um espinho da carne dele. A gente não sabe que espinho é esse. Mas Deus falou para ele: minha graça te basta. Convive com essa aí. Convive com isso. Então, nós somos ressuscitados em Deus. Vivemos em regiões celestiais em Cristo. Fomos gerados pelo amor dele para praticar boas obras. Agora nós estamos falando que Paulo está falando em Gálatas, que nós somos crucificados com Cristo. Já não sou eu mais que vivo. Cristo vive em mim. É o Espírito. Porque Paulo falava: a Deus que eu sirvo em espírito, porque a minha carne não vai servir a Deus. A gente tem que ter certeza disso, a gente tem que saber do monstro. A gente tem que saber do monstro que a gente vive dentro dele. Que o Espírito vivificado, o Espírito que já herdou o reino dos céus, o Espírito que já tomou posse desse reino,
que vive nesse reino, ele vive dentro de um corpo destruído pelo pecado, que Adão assim o fez e nós herdamos. Mas também herdamos a vida eterna em Cristo. Por um homem entrou o pecado e por outro saiu. Então eu creio nesse Deus. Amém? Essa é a palavra que eu queria trazer para os meus irmãos, para que seja um pensamento para esse tempo, para que a gente não tome a forma do mundo, não senta na frente da televisão, não vai para as redes sociais buscando solução para o problema. Não existe solução do problema. Você vai ser um consumidor de conteúdo, de fake news. É cada um falando uma coisa totalmente diferente da outra. Te tira o raciocínio lógico. Você não consegue ter um raciocínio lógico. As igrejas mentirosas, endemoniadas, vendendo soluções rápidas. Ah, não, eu tenho aqui eu tenho a solução para o vírus. É para isso, para aquilo. Eu tenho até vergonha de falar isso. E o mundo que vive, que é conduzido pelo esquema demoníaco, burla da igreja. Ah, mas você não vai defender a igreja? Eu não. Deus se defende sozinho, ele não precisa da minha ajuda para se defender. Deus não se deixa escarnecer. O que a gente tem que saber é isso. Uhum. Qual que é a nossa preocupação? A salvação é individual. Nossa preocupação é com a nossa vida. Dar exemplo para que as pessoas possam olhar em nós e falar, não, eu quero ter uma vida dessa. Amém? Amén. Yo olvidé agradecer por una buena noticia le tengo, que mi hermano sabe que le dieron una beca para ir a España Oh, que y maravilha. él ya terminó su maestría. Graduó de maestría. Allá en España. Uau, que coisa linda. Glória a Deus. Amém, Le amém. dieron un tiempo más allá por lo del corona, pero ya terminó. Oh Deus maravilhoso, nós te damos graça por isso, Quanto por tempo? tanta luta, Allá né? tiene Y él es 9 meses, tremendo estudiante. pero le Él es dieron tremendo ahora artista. Jonathan, eu quero que... unos meses más, Diseño de dibujo. como Eu admiro ele demais. 4 meses. Jonathan, eu gostaria que você terminasse o culto fazendo uma oração para nós. Vem aqui, pertinho aqui para nós. Vem cá fazer uma oração para É o nós. filho predileto. É, meu filhinho predileto, meu neguinho predileto. Aqui está ele aqui, que é... Oh, Señor Padre, te queremos dar gracias, Señor, mais uma vez por habernos reunidos aqui em tu nome, Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua graça e pela tua misericórdia em nossas vidas, Senhor. Pela salvação, Senhor, por habernos resgatado, Senhor, do reino da oscuridade, Senhor, e habernos traído para o reino da luz, Senhor. Em onde nós podemos, Senhor, viver em paz, viver, Senhor, em alegria, em família, com tu graça, Senhor, e tu favor, Senhor, com aquele privilégio que nós sempre agradecemos, Senhor, por esse cuidado, Senhor, tão especial que tu tens com cada um de nós outros, com cada um de nossos familiares, com nossos filhos, nossos amigos, Senhor, cercanos. Te quero pedir, Senhor, que tu cuides, Senhor, de cada um de aqueles que estão enfermos, Senhor, doentes em casa, aqueles que não estão sentindo bem, Senhor, como el caso de esa muchacha que va a pasar por cirugía el martes, la vida de André que está sintiendo mal en casa, y Luciana, como ya pedimos oración, Señor. Queremos, Señor, que tú guardes, Señor, en nombre de Jesús, y que tu nombre, Señor, sea glorificado, Señor. Amém. Gracias por esa palabra que nos llena, Señor, que nos alimenta cada día, porque esa vida, Señor, aquí es espiritual, Señor, y sabemos que vamos a estar contigo pronto, Señor. Estamos alegres por eso, Señor, porque tu palabra se cumple en nuestras vidas, Señor. En nombre de Jesús te agradezco y te glorifico, Señor. Amém. Aleluia. Amém. Glorificado seja o Salve aqui Senhor. pra tela. Ah, pera aí um pouquinho que o Bruno vai estar Ei, Tela. Boa noite. Queria mandar um beijo pra você e pro Marco. Amo muito vocês. Um abraço. Ela falou que queria me ver porque tem tempo que eu não vejo eles. Amém. Isso é muito bom.
felizes. Deus maravilhoso, nós queremos te agradecer pela tua presença no meio de nós, no meio de todos esses que estão nos assistindo, Sim, Deus. todos esses que têm acompanhado a nossa live. Pai, em nome de Jesus, guarda eles no teu amor. Guarda cada um deles e fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um grande beijo no coração e que vocês tenham um final de semana abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Amém.